Por que é que pessoas que andam com Deus, fazem as coisas do jeito que tem que ser feitas, são honestas, são justas, nem sempre prosperam? E pessoas que às vezes até dizem que creem em Deus, etc., mas são desonestas, né, não pagam seus impostos, fazem as coisas de uma forma injusta, crescem. Essa pergunta tem uma resposta para mim muito clara no Salmo 73, 7:3. O salmista ele começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, para os de coração limpo. Então ele declara isso, Deus é bom. Só que aí ele entra numa crise pessoal quando ele diz no verso 2: quanto a mim, porém, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então essa é a grande questão, né? Como é que uma pessoa que é perversa, uma pessoa que é injusta, uma pessoa que anda fora dos planos de Deus, uma pessoa que é desonesta, ela cresce, prospera, etc. E está ali o servo de Deus andando certinho, fazendo tudo certinho, nem sempre cresce. Vai nas Escrituras, a Bíblia explica tudo pra gente. O salmista, ele declara como é que ele chegou à conclusão correta, à conclusão mais profunda a respeito desta pergunta. Quando ele diz que ele entrou no santuário de Deus. Quando ele disse, em só refletir, verso 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Não é? A gente cria essa situação toda, essas perguntas, e a lógica nossa não explica, e a gente entra uma certa dificuldade. Aí verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Então o que ele estava dizendo era o seguinte, o que o salmista está dizendo é o seguinte: quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu entrei na presença de Deus, Deus me mostrou a realidade das coisas. Que a realidade não é necessariamente aquilo que eu estou vendo. Não é? Imagine que você esteja vendo uma pessoa próspera, uma pessoa rica, uma pessoa comprando coisas, uma pessoa com casa aqui, casa ali, casa lá, viaja para cá, viaja para lá. Nessa pandemia não está dando para fazer isso, mas né? Imagine uma pessoa assim, e aí você entra em pânico porque você diz, por que é que não anda a minha vida? Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer é a seguinte: pare de olhar para o lado, pare de olhar para as outras pessoas. Eu me lembro de um rapaz uma vez conversando com ele, ele me disse assim, eu estou muito chateado porque eu não consigo prosperar e tal. Eu falei, mas baseado em quê? Você deve estar fazendo comparação com alguém. Ele disse, tem um amigo meu de infância, ele desenvolveu, ele cresceu, hoje o cara está rico e eu aqui. Eu falei, e aqui aonde? O que você faz? Eu trabalho assim numa empresa assado. E daí? E você tem um bom salário? Tenho. E você tem a sua casa? Tenho a minha casa. Eu viajo muito para o exterior e tal, tenho um cargo alto, tenho um bom salário. Eu não estou entendendo. Então, qual é o nível de comparação, né? Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Na verdade, esse é o problema. A gente fica olhando para o vizinho, né? Como diz o outro, né? Aquela brincadeira, né? Que diz a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, né? Ou seja, a grama do vizinho é mais verde. Né? Esse tipo de ditado que mostra que sempre o do outro é melhor, sempre o do outro é melhor. E eu aqui passando esse perrengue, o do outro é melhor, do outro é melhor. Primeira coisa, pare de olhar para os lados. Segunda coisa, entre no santuário de Deus. É isso que o salmista fez. Quando ele entrou no santuário e ele disse, Senhor, agora eu estou entendendo o fim dessas pessoas. Que a profundidade, a realidade, a verdade não é o que eu vejo, mas é o que Deus vê. O que eu vejo? Eu vejo o mundo exterior. O que Deus vê? Deus vê o coração. Aí no verso 19 ele diz, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, o que o salmista está dizendo é o seguinte, aqueles que são do Senhor têm uma vida com Deus, abençoada pelo Senhor. Prosperidade não é ter muito, prosperidade não é sobrar, prosperidade é não faltar. E ele está dizendo, no fim das contas, né, eu estarei com o Senhor para todo sempre, etc. E o ímpio? O ímpio está perdido.
Então aquilo que eu estou vendo é apenas uma imagem quase que virtual, né? Ou seja, ela não é real. Por que que não é real? Porque a verdade é o que vai dentro do coração. Você nunca viu uma pessoa próspera, etc., mas não tem paz? Família destruída, filhos destruídos, as pessoas se odeiam. Você nunca viu isso acontecer? Você nunca viu os filhos lutarem pela herança que o pai deixou, que a mãe deixou, mas lutarem entre eles com ódio? Por quê? Porque a vida não foi desenvolvida sob o temor do Senhor. Então aquilo que eu estou vendo não é real. Eu espero ter ajudado. Salmo 73. Deus te abençoe.